Queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita André Luiz, é uma grande alegria podermos nos comunicar, que as nossas primeiras palavras elas sejam de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Muito feliz pelo convite, também quero parabenizá-los pelos 75 anos de fundação desta casa, 75 anos de trabalho, de divulgação da nossa tão amada doutrina espírita, de estímulo à prática da caridade. Meu abraço fraterno e sincero a Maria Luísa Sodré, a toda a sua equipe de trabalho, aos fundadores, aos médiuns, aos frequentadores, a direção do plano espiritual e a direção encarnada. Nesses dias de tamanha dificuldade, em que nós temos que obedecer os regulamentos das autoridades sanitárias, graças à inteligência do espírito, nós temos um canal de comunicação que nos permite esse entrosamento. Eu estou muito feliz de poder voltar ao GEAL. Lembro com muita alegria da nossa saudosa Cleide Robledo, que me convidava, depois passou a ser Ana Maria Spranger, também agora o contato com a Potira. O importante é que o trabalho não pare. Nós fomos convidados a analisar o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E no primeiro item, Kardec aborda a parábola do bom samaritano e faz o seguinte questionamento: o que é preciso fazer para ser salvo? Quem é que vai nos salvar? Deus, a doutrina espírita, Jesus, Kardec, ou os nossos atos? Porque o samaritano, como nós sabemos, era uma classe que não era bem-vinda na sociedade de então. E essa parábola, muito conhecida no meio espírita, ela mostra que aquele homem determinado, antes que ele passasse no meio daquela mata deserta, passou um sacerdote que representava a autoridade religiosa, passou um outro doutor da lei e nada fizeram. O samaritano, considerado de má vida, ele vai lá e socorre. Será que, como espíritos imortais, nos será perguntado quantas sessões espíritas nós frequentamos, quantos passes nós aplicamos, ou o bem que nós fizermos? Jesus vai nos salvar ou ele apresentou os instrumentos de salvação? Porque ele foi muito claro em todo o seu ministério, a cada um segundo as suas obras. Em nenhum momento ele falou que faria por nós, mas que nós precisávamos fazer a nossa parte. No Livro dos Espíritos, na questão 642, os espíritos disseram a Allan Kardec que nós precisamos fazer o bem
até o limite das nossas forças e que seremos responsabilizados por todo o mal que aconteça devido à ausência do bem. Então, essa questão, ela nos convida para uma mobilização. Sim, porque a prática do bem, ela vai nos tirar de uma zona de conforto. Eu preciso me sentir incomodado, molestado, tocado pela dor do outro para me mobilizar. Volto a dizer, não vão me perguntar qual era a sua religião, mas o que você fez com esse material que você conseguiu juntar nessa religião que você frequentava. O Evangelho de Jesus, ele é muito claro no convite, no apelo, na chamada que ele nos faz para a prática do bem. Então, nós estamos sendo conscientizados de que a salvação, ela virá através de nós mesmos. Jesus apresentou o roteiro, mostrou como precisa ser feito, mas não fez por nós, ele fez a parte dele. Na questão 982 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas manifestações? E os espíritos responderam com muita sabedoria, abre aspas, se assim fosse, concluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que assegura a sorte na vida futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Fecha aspas. Em nota, Kardec diz que o conhecimento do Espiritismo, ele vai ser um facilitador. No entanto, se nós não soubermos aproveitar as oportunidades, nós estaremos complicando a nossa caminhada. Jesus também nos disse que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Como é que este chamado está ecoando em nós? Como é que este chamado está acenando para nós? Nós estamos apenas ouvindo, achando isso tudo muito lindo, a doutrina espírita é linda. Viu como é emocionante aquela passagem de Jesus? E o Evangelho de Marcos, e o de Mateus, e o de Lucas. Que profundidade tem o Livro dos Espíritos. Sim. Mas o que isso está modificando em nossas vidas? Eu estou respondendo ao chamado para que eu possa ser escolhido, ou eu estou apenas ouvindo uma melodia sonora que toca o meu coração, mas que não mexe, não me mobiliza? É preciso a gente se mobilizar, é preciso arregaçar as manguinhas e trabalhar. Ontem, num estudo sobre o Livro dos Médiuns, também pelas redes sociais, eu comentava com os companheiros do grupo, eu como facilitador do estudo,
dessa grande oportunidade que nós estamos tendo, não fosse a inteligência, atributo do espírito, bem utilizada, para que nós tivéssemos todas essas ferramentas, toda essa parafernália da informática para nos atender, nós estaríamos isolados. Nós estamos recebendo o centro espírita dentro das nossas casas, os nossos cursos, as nossas palestras, a informação continua chegando. Mas essa onda vai passar, a sociedade vai voltar às suas atividades normais e as casas espíritas vão voltar a receber no presencial. Será que nós estamos preparados para essa volta? Porque nós vamos enfrentar um luto coletivo, nós vamos enfrentar dor da mãe que o seu filho desencarnou, do jovem esposo, da esposa com 50, 60 anos de casados, de famílias dizimadas. O mundo está de luto. Nós estamos de luto. Todos nós temos uma referência de um amigo, de um parente, de um vizinho, de alguém que é importante em nossas vidas e que retornou ao plano espiritual. Esses cursos que estão chegando para nós são sinalizadores de que o trabalho não parou e quando a casa espírita reabrir as portas, melhor dizendo, as casas espíritas reabrirem suas portas, o trabalho vai ser triplicado, quadruplicado. Chamados de toda parte. E eu tenho que estar lá pronto para responder presente, para dar a minha contribuição para cumprir o meu papel de médium, de trabalhador, de servidor na seara de Jesus. E será que eu vou ser um sacerdote, um doutor da lei ou um samaritano? Como é que essa dor vai me mobilizar? Eu passarei a largo, indiferente a ela, porque eu já dei o passe, eu já subi na tribuna, eu já falei do evangelho, posso pegar minha mochila e ir embora. E aquela alma que está me esperando para uma conversa fraterna? E aquela criatura que está com seu coração sangrando, inconformada, se achando injustiçada pela lei, e que eu preciso dar um pedaço de pão espiritual? Estou pronto, disposto a fazer isso? Emmanuel, no seu livro intitulado O Livro da Esperança, que eu amo muito, na lição 28, ele fala sobre a psicologia da caridade, quando ele vai analisar a parábola do bom samaritano. Ele traz um ensinamento de Jesus através do Evangelho de Mateus, que diz assim, abre aspas, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Fecha aspas. Jesus, anotação de Mateus, capítulo 7, item 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. E Emmanuel diz que nesse dito tem um cunho psicológico de grande importância. Quando ele analisa o personagem chamado samaritano, que viajava, vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão, ele nos diz, não se sabe quem é, ignora-lhe a procedência.
Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Quem é este homem? Ele tem religião? Qual é sua nacionalidade? Qual é a sua origem étnica? Qual é a sua postura sexual? Quem é ele mesmo? Ele se tocou, mas ele não se restringiu à emotividade. Ele se tocou, ele se compadeceu e ele agiu. Na sua matemática, nos seus cálculos, ele não colocou na equação o comodismo. Ele fez a caridade material, levantou o homem, colocou sobre o cavalo, deu trabalho, pesou. O animal foi andar de forma mais lenta. Ele o levou à hospedaria, pagou as despesas e mandou que aquele gerente colocasse na sua conta, na sua fatura, os gastos extras, porque ele voltaria até aquela hospedaria por ser um viajante conhecido, muito comum naquela época. E ele faz a caridade espiritual também, o socorro. Porque muitas vezes o socorro não pode ser apenas espiritual. A criatura precisa de um prato de comida, de um agasalho, de aviar uma receita, de ser consultada por um médico, um dentista, de ter a orientação de um advogado, de um psicólogo. E entra a casa espírita no seu aspecto plural, social, moral, para fazer este trabalho. Porque quem tem fome não pode esperar. Quem tem dor precisa de um médico. E a gente não pode colocar todas as dores na conta das obsessões e das influências do mundo espiritual. Se assim fosse, esse mesmo Deus que deu inteligência ao espírito, que permitiu a nossa comunicação neste momento, não o teria dado para que ele estudasse a medicina e pudesse curar, aliviar, auxiliar. Então, Emmanuel nos diz que ele não se limita a despejar o necessitado em porta alheia. Ele entra na hospedaria e dispensa cuidados especiais. Ele paga as contas e assume os extras que virão. E não exigiu nenhum sinal de identidade daquele homem. Ele não perguntou se ele era ladrão, se ele era pai de família, se ele era religioso, se ele era nacional ou estrangeiro. Ele não perguntou isso. E quando se despediu, ele não prendeu o beneficiário em nenhuma recomendação. Ele não estadiou demagogia de palavras para atrair influência pessoal. Ele deixou que o gerente o liberasse, porque na volta ele iria arcar com todos os extras. No exercício do bem, ele ofereceu o coração, as mãos, o tempo, o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. A equação da caridade ela é múltipla.
ela tem muitas variáveis. O momento vai me permitir uma análise, vai exigir de mim um foco para eu saber como agir e quando agir. Ele sentiu, agiu, auxiliou e passou. 4 verbos estão aí envolvidos no processo: sentimento, ação, auxílio e passagem. Foi embora. Não esperou um retorno. Então, Emmanuel encerra a análise dizendo assim: sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensino do Cristo e o façamos nós mesmos. Ah, eu não sou Jesus, todo mundo sabe. Mas eu sou aluno dele, eu sou discípulo dele. Chico Xavier, o nosso grande médium, orientador, a nossa maior antena parabólica do século XX, nesse intercâmbio espiritual, ele nos diz, analisando a frase do apóstolo Paulo, fora da caridade não há salvação, que Emmanuel muitas vezes disse a ele que o conceito de salvação vale por reparação, restauração, refazimento. Nós aprendemos no Céu e no Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que nós precisamos, como espírito, do arrependimento, da expiação e da reparação. A nossa salvação, nós que vamos nos salvar, nós que entramos no atoledo, no poço de lodo, e nós que vamos ter que sair dele, limpando-nos através do trabalho no bem, que vai nos trazer reparação, restauração, refazimento. Então, Chico diz assim para a gente: o barco foi salvo, ou o homem se livrou de um incêndio. Fomos salvos para quê? Não poderíamos ter morrido no incêndio, no naufrágio? Fomos salvos para continuar trabalhando ou sendo úteis. É uma interpretação justa e salutar reconhecermos que fora da prática do amor uns pelos outros não seremos salvos das complicações e problemas criados por nós mesmos. Palavras de Francisco Cândido Xavier, no item 23 do Evangelho de Chico Xavier, muito bem compilado pelo Bacelli. Então, a caridade, ela vai nos trazer a reparação, aquela que nós precisamos, que os espíritos orientaram a Kardec, e ele imprimiu no céu e o inferno. Essa reparação vai nos trazer uma restauração. A bondade de Deus é tão grande que permite que nós possamos quitar os erros de ontem com o bem hoje. E numa relação de custo-benefício, nós vamos debitando, nós vamos pagando as dívidas. Por imperícia, por falta de precaução, por descuido, por invigilância, nós muitas das vezes aumentamos a dívida. Eu costumo comparar com aquele empréstimo que nós pedimos ao banco de 24 prestações.
Chega lá na 10ª, nós vamos lá, renegociamos o empréstimo, passamos para 36 prestações. Daqui a pouco, 48, 60, 72. Ou seja, não criamos um hábito de educação financeira para nos livrarmos do empréstimo. A reencarnação também é um empréstimo que está avaliado. E nós não podemos contrair mais dívidas. Nós estamos com o limite zerado. Estamos no vermelho. Então, nós precisamos nos refazer, nos restaurar diariamente. E a gente muitas vezes pensa que caridade é alguma coisa muito longe de nós, porque nós não temos uma renda suficiente, porque nós moramos num local onde a comunidade é pobre e nós encontramos uma série de dificuldades. Mas a gente já parou para pensar nos recursos à nossa volta? Nós temos a fala, nós temos o nosso corpo, nós temos a inteligência. Nem sempre precisaremos dispor de bens materiais. O outro nem sempre precisa do bem material. Muitas vezes ele só precisa ser ouvido. Outras vezes ele precisa de um ombro amigo. E se eu não posso atendê-lo materialmente, eu posso fazer transferências. Eu posso solicitar a outrem. Eu posso dar oportunidades a outrem. Eu assisti uma vez uma palestra aqui no Leon Denis, já faz algum tempo isso. Não tínhamos internet, não tínhamos essa febre de computadores. Então, a pessoa que estava fazendo a palestra contou um caso de uma mulher que tinha uma situação financeira bastante confortável e tinha uma rede de amigos do mesmo padrão. Essa mulher adoeceu, passou anos numa cama, imobilizada. Então, ela, que sempre foi muito ativa no bem, falou para o marido: eu preciso de um telefone na minha mesinha de cabeceira, bloco, caneta, uma agenda telefônica e um catálogo. Para que você quer isso? Porque eu não posso parar o meu trabalho de ajuda. Eu não posso andar, eu não posso sair da cama, eu não posso ir de encontro às pessoas, aos grupos a que eu sempre ajudei. Mas eu não estou de todo, aliás, imobilizada. Eu falo, eu tenho inteligência, eu escrevo, eu tenho amigos, eu vou continuar as campanhas. A casa dela virou um centro de coleta de alimentos e ela comandava, deitada na cama, com a ajuda da sua secretária, é claro, o destinatário daquelas compras. Essa mulher era espírita? Não sei. Tinha uma boa condição financeira? Sim. Passava privações financeiras? Não. Tinha comida, remédio, os melhores médicos, plano de saúde, mais de um carro na garagem.
ela poderia se acomodar na doença e dizer: eu estou doente, eu não vou levantar mais da cama, eu estou imobilizada, eu vou cuidar de mim. Não, ela pensou no outro. E aquelas pessoas que dependiam da sua ajuda? Ela não podia ir mais de encontro a elas, levar a cesta básica, mas ela podia continuar se mobilizando e fazer chegar até eles. E assim ela fez até desencarnar. A pessoa que contou o caso lembrou também que ela levou alguns anos nessa situação. Ela, além de ter feito um trabalho humanitário, ela também foi inteligente. Ela não deixou passar esses últimos anos de encarnada sem fazer o bem. Ela teve esta preocupação de multiplicar recursos. Ela multiplicou os talentos. Ela foi que nem aquele homem da parábola dos talentos que ganhou 5 moedas, aplicou e elas se multiplicaram. Ela não deixou o talento enterrado igual aquele outro que enterrou a moeda. Ela pensou: tenho inteligência, tenho visão, tenho fala, tenho rede de contatos, posso contar com essa rede, tenho pessoas que trabalham comigo, que podem me secretariar, eu posso fazer chegar até o destinatário esses alimentos, eu não preciso parar de trabalhar. Eu só não vou estar lá fisicamente, mas eu vou coordenar com os recursos que eu tenho. E a caridade pede isso da gente. Eu só tenho o suficiente para minha manutenção física. Eu não preciso deixar de pagar uma conta de luz, de comprar um botijão de gás para dar esse dinheiro para alguém, que eu vou, como dizia minha avó, despir um santo para vestir outro. Mas eu posso dar minha colaboração, eu posso ir lá fazer uma sopa, eu posso, no dia da distribuição, estar presente, eu posso auxiliar numa tarefa da obra social, eu posso arrecadar gêneros e entregar numa instituição, eu posso ouvir, eu posso aplacar uma dor, eu posso acompanhar alguém a um médico, fazer uma visita a um doente. Tem 1000 formas, até sentado num ônibus, num trem, no metrô, o outro puxar um assunto comigo e eu ajudá-lo, nem que seja apenas ouvindo. Porque a caridade ela é múltipla, ela é plural. O praticante tem que saber observar a necessidade para atendê-la. Nós que lidamos na casa espírita, vemos muitas pessoas chegar bem vestida, com roupas de grife, com perfumes importados. Lá fora tem um carro, último modelo, de última geração, e elas derramam dores superlativas. Elas não vieram à casa espírita pedir uma cesta básica. Elas não vieram à casa espírita pedir um agasalho para o corpo. Elas vieram pedir pão espiritual, calor para as suas almas, enrigeladas pelo frio da dor, quase cadaverizadas. Elas vieram fazer um apelo de almas.
porque a fome, você dá um prato de comida, dá uma cesta básica, você aplaca, você dá um agasalho, o cidadão se envolve, minora o frio. Mas a dor da alma, não tem médico que possa fazer uma receita, você chegar na farmácia e aviar essa receita. Tem que ser a farmácia da alma. E a casa espírita, ela faz esse trabalho. Toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade. Jesus, que é o líder espiritual do planeta, toda a sua vida ela é marcada pela educação moral, pela renovação dos princípios éticos e pela prática da caridade. Ele é o símbolo maior da caridade. E a doutrina espírita e Jesus não nos disseram fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Porque esse discurso, ele é exclusivista, ele é separatista, ele é contrário ao reino de Deus que Jesus veio implantar na Terra. Fora do espiritismo não há salvação, por quê? Apenas o espiritismo fornece ferramentas para a reabilitação das almas? E o conceito de verdade, qual é a minha verdade? Qual é a sua verdade? Qual é a nossa verdade? E qual é a real? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Aquela que ele veio ensinar quando da implantação do reino de Deus sobre a terra. No item 824 do Livro dos Espíritos, na nota onde Kardec aborda muito bem a igualdade perante o túmulo, os espíritos colocam para nós que toda essa homenagem, tudo isso não vai aliviar uma alma sofrida e indiferente. Então, na nota, Kardec diz: o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível que seu túmulo. A pompa dos funerais não lavará de suas torpezas e não o fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Então não é a minha verdade, não é o meu conceito ético-moral, não é essa ou aquela religião que irá me salvar. O que é preciso fazer para ser salvo? A prática do bem. Jesus não fez exigências. Inclusive, ele conta uma história. Eu gosto muito dessa obra, Jesus no Lar. Na lição 20, nós observamos a caridade desconhecida. Jesus estava na casa de um dos apóstolos e aquela turma toda reunida em torno dele. Jesus conta a história de um homem pobre, muito pobre, e que gostaria muito de fazer a caridade. Mas ele não tinha
como fornecer uma tigela de sopa, que muitas das vezes ele não tinha nem para ele. Ele não tinha como fornecer uma pele de cabra ou de carneiro para que alguém pudesse se cobrir. Ele não tinha nada de material para oferecer, nem o óbolo da viúva. Mas ele tem uma preocupação muito grande com o outro. Quando ele passava nas ruas, que ele encontrava cascas de banana, de outras frutas, que pudessem causar um tombo a um deficiente visual, a uma criança desavisada, a um idoso com as dificuldades que lhe são próprias, ele retirava e jogava fora. Quando ele era solicitado a ouvir alguém, ele tinha sempre uma palavra de conforto. E uma tristeza muito grande, porque ele achava que nada fazia e pedia sempre a Deus uma oportunidade de fazer o bem. E as oportunidades se multiplicavam, ele atendia todas elas timidamente, porque ele achava que ele nada fazia. O tempo passou, ele envelheceu, desencarnou em extrema miséria material. Quando ele chega do outro lado, Jesus usa uma linguagem adequada para a época. O anjo do Senhor, que hoje nós sabemos que seria um espírito elevado de uma das colônias espirituais, vem ao seu encontro e lhe mostra um caminho de renovação. E ele, muito sensibilizado e muito envergonhado, ele pergunta o que ele fez para conseguir aquela morada. E é mostrado a ele tudo que ele fez, quantos tombos ele evitou, quantas criaturas ele soube ouvir, soube dar o seu apoio, o seu carinho, a sua atenção, o cuidado que ele tinha com os seus irmãos de humanidade. Então, Neio Lúcio intitula essa passagem como a caridade desconhecida. Diante dos homens, ele nada fez. Para ele também não fazia nada. Ele era um frustrado, porque ele não tinha uma moeda para comprar um pão para dar a um faminto. Realmente, ele não fez a caridade material. Ele não tinha recursos para isso. Mas a caridade moral, a caridade espiritual, ele a fez. Imagina se cada um de nós tivéssemos essa preocupação de fazer aquilo que a gente pode, de forma bem feita, sem causar dependência ao outro, sem machucar o outro e ajudar o outro a se libertar e se alavancar, porque ser bengala de alguém não é a nossa função. Ser necessário à vida de alguém, nós não podemos nos tornar, porque nós passaremos e o outro vai ficar com uma dependência. Mas o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades materiais e morais para auxiliar o outro? O altivo, o nosso querido altivo, presidente fundador aqui do Centro Espírita Leon Denis, ele dizia assim para a gente: eu quero que o mal encontre em mim
uma estação terminal. No momento que eu não passo aquela informação errada, aquela fake, ou aquela informação desvairada, controversa, que vai cair no caminho da popular fofoca e que vai se disseminar, eu também estou fazendo caridade. Quando eu sou surdo a determinadas situações, cego a outras e mudo a outras tantas, eu estou fazendo caridade também. Então eu posso fazer caridade desde a hora que eu levanto da cama até a hora que eu vou dormir e durante o sono físico, porque eu sou um espírito imortal. É preciso que eu queira fazer. Paulo nos fala, na sua linda carta, se eu não me engano, aos Hebreus, deixa eu ver aqui, colar do Evangelho, aos Coríntios, que ainda que eu fale todas as línguas, a língua dos anjos, se eu não tiver caridade eu nada sou, porque eu não preciso de cultura acadêmica para fazer a caridade. Eu não vou estar sendo analisado a minha gramática, o meu idioma, a forma como eu falo, mas a forma como eu faço será determinante. E qual é a marca que eu deixo no outro? Porque eu vou passar, eu vou embora. Eu sou um espírito itinerante. Hoje, eu estou aqui no planeta Terra como ser encarnado. Amanhã, eu poderei continuar no planeta Terra e certamente irei continuar como espírito desencarnado. E por onde eu passei, eu deixei marcas. Quais foram essas marcas? Boas ou ruins? Marcas auxiliadoras ou descaridosas, desrespeitosas, inconsequentes, insanas, desvairadas? Eu deixei uma contribuição? Eu deixei saudades? Boas lembranças? Os outros poderão lembrar de mim com carinho, com emoção ou com indiferença? O que é que eu construí? O que eu deixei? O que eu fiz? Como eu fiz? Como eu atingi o outro? Será que o outro aceitou a minha ajuda porque não tinha condições? Mas se pudesse, diria para mim assim: muito obrigado, eu não preciso mais. Ou o outro aceitou porque viu que eu estava disposto a fazer uma parceria? Como é que eu fiz? De que jeito eu fiz? Que sentimento eu despertei no outro? Precisamos pensar sobre isso para darmos validade às nossas ações. O nosso tempo se encerra. Eu espero que muito em breve a gente possa estar juntos aí no GEAL, presencial, se abraçando, se olhando nos olhos, nessa casa tão querida, que sempre me deu oportunidades de trabalho, de multiplicação das informações que eu recebo. E eu peço muito a Deus que abençoe e ampare
e também comemorei com vocês mais esta data aniversária. Agora, em agosto, é a nossa do Leon Denis. Iremos para 60 anos de trabalho. 60 do Leon Denis, 75 do Geal, 90 da outra casa espírita, um ano da outra. O importante é que a gente represente bem esse legado, essa oportunidade, essa concessão, porque nós representamos a nossa casa espírita, nós representamos a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um abraço fraterno a todos os corações que nos ouvem. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças